Olha, as festas de final de ano chegando, muita gente faz aquelas baita festas, né, também dentro dos condomínios, né, não só as festas exatamente no dia 24, 25, 31 em primeiro, mas também aquelas festas de confraternização, chamando os amigos, chamando os parentes, bem antes até, e olha, isso causa um alvoroço dentro dessas unidades, dentro desses condomínios, que é o volume de visitantes. Então, as portarias têm que liberar, aí chega um acúmulo muito grande de pessoas, os porteiros, enfim, se atrapalham ali, e aí é que mora o perigo. Rodrigo Carpati, especialista em direito condominial, vai falar com a gente sobre esse assunto. Rodrigo, eu falava aqui que cria ali um rebuliço, né? Porque às vezes chegam muitas pessoas juntas e o porteiro às vezes não dá conta. Então abre para uma e entram duas ou três ali sem serem percebidas, né? Podem entrar pela garagem, inclusive. Ou seja, a atenção deve, bom, sempre, mas nesse momento, nesse período, muito redobrada em relação a outras épocas, né? Bom dia, Nelson. Bom dia a todos que estão nos vendo e assistindo. É um momento realmente muito preocupante. Os síndicos ficam de cabelo em pé nesse momento. Além de questões, como você trouxe, de segurança, de assaltos, que isso deixa qualquer cidadão tenso. Esse momento de festas, da quantidade de pessoas circulando, isso requer uma organização dentro de um condomínio, um aumento e uma adequação das práticas, porque todo mundo quer alugar o salão de festas dia 24, dia 31, as pessoas querem se confraternizar, mas para aquele condomínio isso vira um momento de tensão. A piscina vai estar com mais gente, isso sem contar com locais como instâncias de veraneio, casas de praia, chácaras, condomínios de chácaras que têm aí a sua ocupação máxima nesse momento. Então é um momento de tensão, mas requer uma organização do síndico, dos gestores. Os condôminos têm que se organizar antecipadamente através de assembleias para que esse momento não seja depois um momento de discussão, de aplicação de multas, e sim um momento de confraternização. Pois é, a gente joga muita responsabilidade sobre o síndico. Eu sou síndico do meu prédio, por acaso, né? Então eu falo de cátedra isso, né? Joga muita responsabilidade sobre o síndico. Mas muitas vezes o condômino também é responsável pela segurança do prédio. E ele acaba sendo o maior irresponsável, né? Então, Nelson, que interessante. Eu também sou o síndico do meu prédio. Com certeza, as pessoas querem só direcionar para os gestores, mas, logicamente, que o condomínio só funciona de forma harmônica se todos entenderem. É a mesma situação comparativamente como a gente exige muitas vezes dos políticos e joga o papel na rua, no chão, e reclama da prefeitura que não recolhe. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, logicamente. E a parte dos condôminos é seguir o regulamento, seguir a convenção do condomínio, participar daquelas deliberações, porque, e costumo dizer isso nas assembleias, o resultado daquele condomínio nada mais é do que a deliberação e a vontade dos próprios condôminos. Então, aquele condomínio, pela maioria, não quer que aquele salão de festa seja alocado no dia 31, no dia 24, as regras são desenvolvidas para isso. Então, se os condôminos não participarem, não entenderem que eles são o ponto essencial para o funcionamento, e que os gestores, os síndicos, eles são apenas a representatividade dessa vontade. Mas se aqueles que emanam a vontade não respeitarem aquilo que eles querem, o síndico fica sem armas e depois tem que buscar o auxílio da administradora, do jurídico, aplicar multas e causa uma insatisfação dentro daquela própria comunidade. Lembrando que as decisões, as deliberações do condomínio, via de regra, quando não exigirem quórum especial, são levados pela maioria. Então, o condomínio é a vontade da maioria e não a vontade isolada de um condômino, e a participação de todos é o diferencial para condomínios que funcionam e condomínios que não funcionam. A gente fala que vai para a administradora, vai para o jurídico, muitas vezes vai até para a polícia, né? Porque eu já vi casos de a polícia ter de ser chamada para poder tirar pessoas que, enfim, ou invadiram ou estavam ali de forma exacerbada, né? Com uma certa bebedeira e causando algum tipo de tumulto que ninguém conseguia tirá-lo.
Eu vi isso em loco, na minha rua, de ter que chamar a polícia para poder tirar esses sujeitos de dentro da festa, uma festa até dita familiar. Então veja que isso também depende, eu vou repetir, muito daqueles que tomam conta da própria festa. E aqui eu queria entrar num detalhe interessante. A gente fala de segurança e eu gostaria de te ouvir. Então você coloca todo aquele aparato de segurança, né, portaria digital, portaria virtual e tudo mais, mas aí o próprio morador não toma atenção a isso, né? Ou deixa o portão aberto, ou não se liga exatamente sobre o entorno. Enfim, até que ponto o morador também é responsável pela segurança? A segurança, ela é uma junção de fatores, né? Ela passa pela barreira física, ela passa pelo treinamento dos porteiros, mas também passa pelos condôminos, que têm que entender e atender às normas criadas para a segurança. Lembrando, Márcio, que segurança e conforto não são a mesma coisa. Enquanto mais procedimentos de segurança existirem nos condomínios, maior desconforto. Então, quando você tem que entrar num portão duplo, é mais desagradável do que entrar num portão único. Quando você tem que abaixar a janela para ser identificado, quando você tem que avisar que um familiar está ingressando no condomínio, isso traz um desconforto. Mas a gente precisa entender, os condôminos precisam entender que é um momento muito complicado em termos de segurança em condomínios. Existe sim uma migração da criminalidade, mas alguns condôminos desavisados ou que acham que não existe essa situação, eles acabam muitas vezes intimidando os porteiros, esses porteiros acabam abrindo as portarias, não identificando, mas essa estrutura da segurança, ela passa muito pelos condôminos que precisam entender que essas normas são essenciais, mas também passa pelo síndico, que tem que incutir a cultura da segurança dentro dos condôminos. Então, mostrar constantemente esses assaltos, esses furtos nos condomínios vizinhos, para que as pessoas entendam que pode acontecer na casa delas. Então, as pessoas muitas vezes não tomam as dores dos outros, ainda mais num momento como, infelizmente, o que estamos vivendo de problema na segurança pública. Eles acham que é um caso que não vai acontecer, mas ele tem acontecido muito em condomínios e essa conscientização também passa pelo síndico. Sempre digo que em reuniões e tudo mais, né, que as pessoas se preocupam muito com o interno, ou seja, para dentro da porta do seu apartamento. Mas quando você mora numa comunidade, e não deixa de ser uma comunidade, um condomínio, você tem que se preocupar com o todo. Isso passa pela segurança, isso passa pela preservação, isso passa pelos cuidados, pelo respeito com os funcionários, né, primordialmente. O que pode realmente gerar multa numa situação como essa? Um condômino que não presta atenção na segurança, um condômino que causa algum tipo de prejuízo para o empreendimento, para o condomínio, uma festa que ou passa do horário ou então causa ali transtornos em que o síndico tenha que chamar a polícia, tenha que envolver a administradora, tudo isso cabe multa? Com certeza, Márcio, todo desrespeito. Então, eu costumo dizer que a gente tem que incutir a cultura de mostrar antecipadamente quais são as normas, distribuir não apenas o regulamento interno, a convenção, como mostrar as boas práticas dentro do condomínio. A partir do momento que a pessoa tem esse conhecimento e começa a infringir, ela passa a ser notificada, advertida nos termos da convenção e depois multada. Casos muito constantes são esses descumprimentos, como você bem colocou. Então, alguns salões de festas dentro de condomínios possuem horário para funcionamento. Então, a festa pode ir até 10 horas, por exemplo. Daí a pessoa fala, mas eu quero fazer um casamento até 2 da manhã. Mas aquele condomínio regrou dessa forma e precisa ser respeitado. Caso a pessoa não respeite, ela vai ser advertida. O limite de barulho dentro daquela festa, a quantidade de pessoas também pode ser regrada. A justiça entende que é possível sim limitar o número de ocupantes, então o condomínio vai pedir a lista para liberar as pessoas. Então o condomínio precisa se organizar, mostrar antecipadamente. Qualquer descumprimento, a pessoa acha que vai entrar de carona dentro do carro, uma pessoa a mais, 2 a mais, e que não vai passar desapercebido.
Os condomínios têm um aparato, sim, de câmeras, de fiscalização, e isso é para auxiliar e para trazer harmonia para o condomínio e não o contrário. E lembrando que as consequências desse descumprimento, eles podem atingir a responsabilidade civil do condomínio e muitas vezes a pessoal do síndico. Então, em casos como esse que você mostrou no Rio de Janeiro, um furto, um roubo dentro da unidade, caso aquele condomínio não tenha tomado as medidas necessárias, como bloquear o tag daquele ex-funcionário, ou, por exemplo, o porteiro abriu a portaria de forma desavisada, isso também pode incutir responsabilidade. Isso pode ocorrer dentro de uma festa. A pessoa ingressou ali na festa e era um meliante e roubou uma unidade. Então, esse controle é essencial também para minimizar os riscos inerentes à responsabilidade civil do condomínio e do gestor. Rodrigo, muito obrigado. Um ótimo Natal para você, né? E um bom trabalho na sua administração. Para a gente, muito obrigado. Um prazer ter falado com você. Obrigado, Rodrigo.